Fala comigo, torcedor do nosso canal Mengous, trazendo todas as notícias aí envolvendo o Mengão, né? Os bastidores aí, mercado da bola bem aquecido no time do Flamengo. O Flamengo tá de olho no Caio Jorge, isso aí não é novidade pra ninguém, já fez uma proposta que o Pedrinho acabou descartando, né? Mas aí com essa chegada do Tite, o Tite gosta bastante do Cebolinha, o Flamengo cogita aí colocar o Cebolinha na negociação e quem sabe isso aí pode facilitar esse negócio sair. A mídia paulista aí trazendo todos as últimas notícias relacionadas a esse assunto, né? Lembrando que é uma bancada ali de bastante palmeirense, então os palmeirenses também ali, claro, de olho nessa montagem de elenco do Flamengo. Afinal, o Flamengo já é muito forte e o medo deles é o Flamengo ficar ainda mais forte, disparando assim, né, numa hegemonia no Brasil. Vamos estar reagindo juntos, depois a gente volta com a nossa opinião sobre essa possível transação e também notícias do Mengão. Ainda Caio Jorge no Flamengo com uma informação nova, né? O Flamengo ele pode incluir o Cebolinha no negócio, né? Além dos 30 milhões de euros, além disso, incluir o Cebolinha no negócio. E aí, alheio a isso, eu tô dando uma olhada aqui no Globo Esporte, o Cruzeiro já está em busca aí, pensando nessa negociação, em um centroavante. O nome que pintou no Cruzeiro é o Chico da Costa, que jogou no Mirassol agora, o Brasileirão. Começou bem, depois caiu um pouco de produção. Pô, mas que mudança, hein? Sai de Caio Jorge para Chico da Costa. Mas é melhor perder um parente, está sendo sondado no Cruzeiro. Mas Cebolinha pode chegar, né? Um cara que o Tite gosta bastante. Né? O Tite é apaixonado. É verdade, apaixonado. Bem lembrado nisso. E acho que isso pode até viabilizar, porque o Tite gosta tanto do Cebolinha que ele acha que pode fazer o Cebolinha virar uma mistura de Garrincha com... mas não acho que isso vai ser suficiente pro Pedrinho BH liberar o Caio Jorge, não. Liberar não, né? Vender. Mas aquele post lá dele, né? De repente, numa tacada só, o Cruzeiro perde Caio Jorge e Gabigol, que querendo ou não são os dois centroavantes, os dois caras que estão lá no clube pra fazer gol, né? Então ele abre mão do Caio Jorge e do Gabigol, vai... A gente até falou sobre isso ontem aqui no Sem Firula, né, Alemão? A proposta que chegou... o Mochila já está aí com a gente para dar atualizações. O Facinho não. O Facinho... Mas é o seguinte, a proposta de 30 milhões aí de euros, né, pelo Caio Jorge, ela realmente o Flamengo fez. Chegou ao Cruzeiro essa proposta. E tem a proposta, né? E o Pedrinho BH respondeu da forma mais irônica possível, né? Porque ele fala que ele compraria o Flamengo com a quantidade de gado que ele tem só na roça, né? E ele não venderia o Caio Jorge, que é um jogador jovem, que tá no auge, que tá se projetando mais no mercado agora por esse valor. E quando ele fala que ele vende por no mínimo 50 milhões, que a gente sabe que é um valor absurdo, eu acho que ele já tá passando esse recado de que não vai vender mesmo, principalmente para um adversário, né, um rival aqui do cenário do futebol brasileiro. Você sabe que muda um pouco o cenário? É justamente o Flamengo colocar o Cebolinha na parada. Eu não acho. Porque ao mesmo tempo fica aquela coisa assim, é uma troca, né? Só que é uma troca ainda com dinheiro, uma bala pro Cruzeiro pegar um outro centroavante. Gente, mas um jogador que é querido pelo Tite. Mas fere aquilo que o Cruzeiro tá falando. Porque o Cruzeiro tá batendo forte na tecla. Vai montar um time que vai montar um timaço para poder enfrentar. Aliás, ele fala isso claramente, né? Nós vamos montar um time para enfrentar o Flamengo. Mas quem disse que você, com 30 milhões de euros, de repente, mais o Cebolinha... Você não contrata um jogador tão bom ou melhor do que o Caio Jorge. Não dá pra falar em Chico da Costa. Não, Chico da Costa não é o Flamengo. Eu vou falar um negócio meio maluco. Eu falei ontem do Marcos Leonardo pro Cruzeiro. Seria uma opção, você gastaria bem menos. Um jogador de uns 20, 25 milhões de euros no mercado, porque ele foi contratado por 40. De repente você vende o Caio Jorge por mais do que isso, né? 30 milhões de euros. Se bater no Corinthians 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto... Você tá louco? 20? Olha, não sei não. Cara, eu acho que tem que vender ontem. Ele vai no aeroporto. O Yuri Alberto... Não, eu tô... Diz que ele oscila. Mas eu acho que nesse ano são situações bem diferentes dos dois. Eu tô falando... Olha, não sei não, meu. Mas não seria uma boa pro Cruzeiro? Eu não sei, viu? O Yuri Alberto é pior do que o Caio Jorge? Na boa. Eu acho que é. O Cruzeiro tem que negociar do tamanho que ele quer ser. Se o Cruzeiro, obviamente, além da grana que tem o Pedro Lourenço, que é um negócio gigantesco, né? E de fato assim mesmo, ele tem um potencial de grana que se ele quiser, ele compra qualquer clube do Brasil mesmo. Ele tem um negócio dele, de dinheiro é grande, né? Se o Cruzeiro quer negociar do tamanho
que ele então quer se colocar com o Flamengo, fala assim, tá bom, vocês querem o Caio Jorge? Vamos fazer um pau a pau. Pedro. Porque qual é a explicação? Tem sentido. Qual é a explicação do Flamengo contratar o Caio Jorge? O Pedro vai ser banco. Lógico, tem sentido. Pro time principal ele vai ser banco. Eu não vou pagar 30 milhões de euros pro jogador reserva. E com o Tite e o Pedro joga. E os dois não jogam juntos também, né? Aliás, eu já acho estranho esse interesse do Flamengo no Caio Jorge, justamente por conta do Pedro. Eu tô dizendo há muito Tá tempo voltando que o Pedro no Flamengo hoje é um estranho no ninho. Literalmente. No ninho do urubu. No ninho do urubu, literalmente. Porque é um jogador valorizado, é um muito bom jogador, mas que o carinho, a unanimidade, até do torcedor que se tinha por ele, ficou meio que pelo caminho. Ainda mais agora, né, na final do Mundial, eu vi muitas críticas em relação ao pênalti que ele bateu contra o Paris Saint-Germain. Cara, não... Sinceramente... Não foi só ele, né? Pelo amor de Deus. Lógico, mas é que vai cair sempre Claro. no personagem mais conhecido. Então, pera um pouquinho. Vocês querem me dar o Cebolinha, que é um terceiro reserva, pelo meu principal atacante? Vocês estão malucos. Então vamos fazer o seguinte. Mais o valor, mas mesmo assim eu acho que o Pedrinho não vai valer. Eu acho, minha modesta opinião. Eu também acho. Entre Pedro e Caio Jorge, eu acho que não há comparação. O Caio Jorge fez uma boa, única temporada. Essa foi a temporada boa da carreira do Caio Jorge. Não se sabe se ele é um ponto fora da curva. Eu achei ele bom atacante, mas... A relação do Pedro com o Felipe Luiz... Cara, o Pedro há 3, 4, 5 temporadas, ele tem números altos de gols. Ele é muito mais regular que o Caio Jorge. E pra função... Copa do Mundo, inclusive. Copa do Mundo. Cara, é um jogador de uma outra prateleira. Mas com o Felipe Luiz, então, pera um pouquinho. Não é 100%. Exatamente, por isso que eu tô falando. Pro Felipe Luiz dar um aval, ele fala assim, vai lá e tenta contratar o Caio Jorge por 30 milhões. Sendo que eu tenho um jogador aqui de seleção... Pra sair. Só que o BAP deixou claro, numa dessas entrevistas dele aí, que o Flamengo também começa a ir ao mercado para tirar jogador do mercado. E que não faria isso só com jogador mediano. Quando ele fala, nós vamos sim dominar a América, como sempre ironizaram, ele falou esses dias isso. Nós vamos ao mercado buscar jogadores que nós vamos ter dois times de altíssimo padrão. Evita a concorrência, né? Eu acho que essa proposta já é até um recado da diretoria do Flamengo para os adversários. Isso daí foi até meio adotado pela Parmalat uma época. Lembro, tirava do mercado. A Parmalat chegou a contratar jogadores. Eu me lembro que o Corinthians estava contratando um jogador, que era o Reinaldo, centroavante, que jogou no Atlético Mineiro. Você se lembra do Reinaldo? Reinaldo. Não lembro disso. Reinaldo, não Reinaldo. Reinaldo. Um centroavante que jogou no Atlético Mineiro em 94, foi artilheiro do campeonato. É bem novinho. Bem novinho. Lembra bem um chulapinho, assim, né? Jogou no Cruzeiro também. Jogou no Cruzeiro um pouquinho também, exatamente, esse daí mesmo. E o Corinthians foi atrás do Reinaldo e o Palmeiras foi lá e contratou o Reinaldo. E aí, por que ninguém se lembra do Reinaldo? Porque o Reinaldo não teve chance no Palmeiras. Sumiu. Só foi para tirar exatamente do Corinthians. E acabou praticamente a carreira do Reinaldo ali, né? E de qualquer maneira, eu estou falando em Cruzeiro, eu comentava aqui fora do ar antes de começar o programa, eu assisti um pedaço da entrevista do Marcão, que é o pai do Gerson, para a Rádio Itatiaia, né, de BH. Desculpa, eu critiquei tanto o Palmeiras por desistir do Gerson. O Palmeiras fez muito bem. A entrevista do pai é muito clara. O que menos interessa é o projeto do clube, o que menos interessa é o objetivo do clube em 26, o que interessa para o Gerson, e foi muito claro, é voltar para o Brasil para aparecer, para dar tempo de disputar a Copa do Mundo. Eu acho que não dá mais. O que, aliás, é uma incoerência, né? Porque se ele precisasse na Copa do Mundo, ele não teria saído do Flamengo. Eu só acho que ele está dando uma de pai do Marcelo Moreno, quando falou aquela bobagem que ele falou no Palmeiras. Né? Exatamente. Porque eu entendo que, até por uma questão que o mercado está olhando, Lelê. Sim. Então, quando ele fala, o nosso interesse... E foi muito claro. Nosso interesse é voltar, porque a pergunta foi muito clara do jornalista da Itatiaia em relação ao projeto do Cruzeiro, que é um projeto grande. Né? O Pedrinho falou que nós queremos enfrentar o Flamengo de igual para igual. Nem no Palmeiras ele falou. Queremos enfrentar o Flamengo de igual para igual. Beleza. Então, quando você é perguntado sobre o projeto do clube, que o clube tem interesse em você, você vai responder de um jeito... E você responde com Copa do Mundo. Não sei de projeto do Cruzeiro, parabéns, tomara que dê certo, mas nós estamos interessados em voltar para o Brasil em função disso. Desculpe, o Palmeiras fez muito bem. Eu não vejo o jogador com a qualidade dele, mas um perfil não pode ser assim, gente. Não pode ser assim.
Então, assim, hoje é natural, nós somos aqui do meio esportivo, a coisa que você mais escuta, ó, o jogador interessa ao Palmeiras, São Paulo, ao Corinthians, ele... Primeira coisa que ele vai fazer, vai ver o momento do clube, vai ver o projeto do clube, vai ver o objetivo do clube para a temporada. O cara não pode dar uma entrevista que não, o objetivo é voltar para o Brasil, aparecer por causa de Copa do Mundo? Ah, então fica onde tá. Aliás, se eu sou a repórter, eu já falo na hora. Ué, mas se vocês estão pensando em Copa do Mundo, em primeiro lugar, você não tinha que ter deixado o Flamengo pra se esconder na Rússia. Por aí, lógico. Já... Na verdade, assim... Aí o problema é de vocês, amigo, então. Achei um absurdo, achei um absurdo. Aliás, achei um desrespeito com o Cruzeiro. Achei um desrespeito com os clubes interessados no futebol dele. Seja quem for, você tem que saber o que quer. O Botafogo agora apareceu com interessado no Hulk. Você acha que o Hulk não está olhando qual é a ideia do Botafogo para 26? Onde o Botafogo pretende? Claro, lógico. Projeto, né? Ele não está falando assim, pô, eu vou pro Rio por causa de praia. Não tem cabimento, gente. Foi muito mal o Marcão, né, o pai do Gerson. Para mim, honestamente, eu tiro tudo aquilo que eu falei do Palmeiras. Mas ele vai mal sempre. Então, é a terceira negociação que ele vai mal. Fama, né? É a terceira que ele vai mal. Cara, não dá, gente. Poxa... Não é possível. Inclusive, na saída dele do Flamengo, muita gente atribui realmente ao pai dele. Duas saídas. Nas duas saídas. A primeira pro Olympique de Marseille. E essa agora. Entendeu? Então, assim, por isso que a relação do Gerson com por exemplo, Carlos Leite no staff. Houve um estremecimento nesse meio de ano. Carlos Leite é um empresário conhecido, empresário renomado, empresário que sabe fazer negociações boas, né, grandes no futebol brasileiro, entre clubes mesmo aqui do Brasil. Enfim, até emprestou dinheiro para clube e até hoje aí tá tentando receber. Enfim, é um cara que é de muito sucesso. E aí você vê o pai do jogador tomando mais decisões emocionais, né? Exatamente. Decisões de interesses que a gente não consegue entender o porquê. E o outro cara pensando no ganho esportivo. Gente, isso aí é muito esquisito. Então, se eu sou empresário, eu falo assim, ó, pega aí o jogador, cuida você aí, se cuida que eu tenho muito mais o que fazer, entendeu? Mas é por isso que os clubes se afastam. E além de tudo, tá jogando por um time, o Zenit, que é um time que não abre mão de valor. Sim. A história lá do Nino. Já se sabe desde outubro, novembro, que o Nino custa 10 milhões. Aí vai o Palmeiras e faz uma proposta por menos. Cara... Assim, eu não consigo entender. Quem tem tanta convicção de que quer um jogador, se você sabe quanto custa, vai lá e paga. Então tá aí, nação, esse foi o corte, hein? Corte muito bacana, pessoal aí do Esporte Sem Firulas, créditos a ele aí, né? Um programa bacana, uma bancada ali extremamente palmeirense, tem ali o Facincanho, o Alex, tem a galera bem palmeirense, né? Então, assim, você vê os comentários um pouco tendenciosos, né? Mas, de fato, tem muita coisa que eles falam ali que dá pra gente realmente tirar alguma lição, né? Acredito que essa chegada, esse interesse do Tite no Cebolinha, gosta muito desse atleta, isso pode acabar facilitando. Não sei o que vocês acham, né? Mas eu, sinceramente, acho muito dinheiro. Se passar desses 30 milhões de euros aí, eu acredito que não vale a pena o esforço do Flamengo. Flamengo, de fato, tem o Pedro ali na posição, brigando ainda, né? Mas a gente não sabe o que acontece com o Pedro. O Pedro parece que tem uma estrela que não o ajuda, né? Afinal, eu acho que é a segunda ou terceira temporada já que na reta decisiva ele acaba se lesionando. No ano passado, eu lembro, estava jogando muito bem, né? Logo no início já tinha marcado bastante de gol, brigou pela artilharia até a última rodada, mesmo parando de jogar bem no início. Então, assim, o Pedro realmente é um caso ali que, cara, felizmente parece que não tem uma estrela, não chega a brilhar no Flamengo. Falo brilhar, né, em finais, gols marcantes, decisão, tinha tudo para fazer uma grande final de Libertadores, machucou, tinha tudo para fazer uma boa temporada, teve aquela questão ali com o Felipe Luiz no início do ano, depois retomou a confiança, voltou de lesão, começou a jogar bem,
mas na reta decisiva, mais uma vez, ficou de fora. Isso aí acaba prejudicando ele aí a ter uma sequência e, quem sabe, ali pegar uma idolatria bem grande ou ser inquestionável no Flamengo, né? Com isso, o Flamengo busca essa contratação do Caio Jorge, um moleque novo, né? Joga muita bola, mas eu sou muito mais o Pedro, opinião minha pessoal, prefiro muito mais o Pedro. O vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Já ficaram até o final. Dê o like e até o próximo aí. Valeu!